Saudação a todos. Chamo-me Farias Cuseta Samuel Francisco, de nacionalidade angolano, estudante do curso de licenciatura em Física na Unilab. Eu faço parte, no subprojeto Física e Matemática, isto é, residência pedagógica, na qual estou a trabalhar junto com meu colega chamado Hamilton, fizemos uma dupla. Então, nós trouxemos aqui um tema tão importante na qual falaremos, em conjunto, isso é, de forma virtual, sobre o que é força e movimento dinâmica. Estamos a ver aqui algumas imagens importantes, na qual entre eles alguém disse sobre Aristóteles e Newton. Então, durante a ocorrência da nossa temática, vamos ver quem realmente disse sobre Aristóteles e quem realmente disse sobre Newton. Dando já continuidade, nós trouxemos aqui uma imagem também tão importante, que é do Aristóteles. Não se fala propriamente da força e movimento dinâmica sem termos um conhecimento eficaz sobre quem foi Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo, um físico realmente. Ele nasceu na cidade de Estagira, isto é, na Mesodônia, volta de 384 a.C. Então, a dinâmica surge através das grandes observações de Aristóteles, isto é, em relação ao movimento dos corpos. Para esse filósofo, ele diz que a velocidade deste mesmo corpo que se movimenta estava diretamente relacionada com uma força que agia de modo contínuo sobre um corpo. E ele também continuou, diz que se a força cessasse, é porque a velocidade seria reduzida a zero. Então, quando um determinado corpo está sendo exercido, uma determinada força, ou então as forças quando acessam, é porque a velocidade é igual a quanto? A zero. Vamos ver o que é que realmente Isaac Newton pensou sobre isso. Nós estamos a ver aqui, primeiramente, força e movimento dinâmica. Este tema traz alguns principais assuntos, que são as leis de Newton e a gravitação e a própria energia. O porquê que nós trouxemos aqui o Isaac Newton? Realmente, depois do Aristóteles, Isaac Newton também começou a pensar sobre este mesmo assunto. O Isaac Newton foi um filósofo, um físico, astrônomo e matemático inglês. Ele viveu na época de 1643 a 1727. Então, vamos ver o que as leis dele dizem, ou vamos ver um pouco o que a gravitação e a energia em si nos apresenta quanto a este tema. Isso nós estamos a ver aqui, primeiramente, as leis em si de Newton são três. As leis bastante famosas, as leis conhecidas universalmente, na qual a primeira lei é a lei da inércia, a segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e a segunda lei é ação e reação. Essas leis elas são usadas realmente para determinar a própria dinâmica em si, dos movimentos dos corpos. Então vamos ver o que realmente é a gravitação. A gravitação propriamente ela analisa e compreende como ocorrem os movimentos de planetas e satélites. Nem isso? Se nós imaginarmos, se nós nos perguntarmos o porquê que o planeta, porquê que as estrelas, não se encontram realmente com o planeta Terra. Alguém já se questionou sobre isso? Por que isto não acontece? Por que não haja esse encontro? Então isso deve-se à gravitação. Razão pela qual nós vimos ali o Isaac Newton, ele sentou por baixo de uma determinada árvore, Vou dar só mais um que é para a gente vermos aqui. Estamos a ver aqui novamente o Isaac Newton por baixo de uma determinada árvore.
Por isso que alguns filósofos eles dizem que a própria ciência em si surge através dessa linda história. Estamos a ver ali a maçã cair, né? Ele observou e aí começou a se questionar o que realmente isto acontece, o porquê a queda desta maçã, não é isso? Então, isto é uma história interessante, é uma história muito importante para todos que estão a seguir realmente a própria ciência, os que serão físicos, né? E vão realmente compreender ainda mais melhor sobre essa história da maçã. Então, onde é que nós paramos? Já falamos sobre as três leis. Estamos a ver aqui a gravitação, que também já expliquei a priori, né? Na qual ela compreende, né? Como realmente os planetas ocorrem, como realmente os planetas se movimentam. Então, a própria energia também ela compreende diversas formas, né? Isso na qual é envolvidas no movimento. Realmente, quando um determinado corpo se movimenta, né? Tudo que se movimenta é porque está envolvido com uma determinada energia. Logo, dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Newton, que é conhecida como a lei de inércia. Se me permitem, vou tomar aqui a leitura para melhor compreensão sobre essa lei, na qual esta mesma lei também tem aparecido bastante, né, nas provas. Essa lei diz o seguinte: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçada a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Observem que nós estamos a ver aqui, vamos lá chamar de João, né? O João foi ao supermercado, ele chegou ao supermercado, não está a exercer nenhum determinado movimento, está simplesmente em repouso, né? Em relação a essa determinada superfície onde ele pisou. Observem que aqui, né, ao lado dele temos aqui um carrinho, ele pretende fazer as compras, mas ele não está a exercer nenhuma determinada força a este mesmo carrinho. Isto quer dizer que tanto faz o carrinho e tanto faz o próprio João, todos eles estão em que? Em repouso. Isto significa que todas as forças resultantes que estão sendo exercidas nesse processo é igual a zero. Logo, isto também significa que a velocidade é igual a quanto? A constante. E a própria velocidade em si é igual a zero. Então, a lei da inércia ela interpreta, né, ou ela analisa, ou ela é compreendido através dessa forma. Quando os corpos estão numa determinada reta, se movimentam, né? É uma reta realmente, porque todos eles estão em repouso. Se estão em repouso, é porque todas as forças resultantes é igual a quanto? A zero. Logo, dando continuidade, nós temos aqui a segunda lei de Newton. Lei essa que é também chamado como princípio fundamental da dinâmica. O que realmente esta lei diz? A segunda lei de Newton ele diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linhas retas, na qual aquela força é aplicada. Observem aqui, a imagem anterior nós víamos que o João estava em repouso e o carrinho também estava em repouso. O João não exercia nenhum movimento, não exercia nenhuma determinada força sobre este carrinho. Já aqui estamos a ver que o João no supermercado, anteriormente o carrinho esteve vazio e posteriormente o carrinho está aqui, está cheio de livro. Então, sobre este mesmo carrinho, o João está a exercer
uma determinada força. Logo, a lógica, o processo que está a acontecer aqui significa que todas as forças resultantes devem ser igual a quanto? A massa vezes o que? A aceleração. Obviamente, nós devemos ter a aceleração e também devemos ter o que? A massa. Razão pela qual o João está a exercer sobre este mesmo carrinho uma determinada força. Isto pode-se dar o caso para que ele saia dentro, né, do supermercado, vai à casa dele, então ele precisa exercer uma determinada força a este mesmo carrinho. Razão pela qual este processo que está a acontecer aqui, né, é porque todas as forças resultantes devem ser igual a quanto? A massa vezes o que? A aceleração. Logo, nós estamos já diante da terceira lei essa que é chamada ação e reação. O que esta lei diz? Se me permitem, eu vou tomar a leitura para melhor compreensão, porque todas as leis saem nos vestibular, né? Saem nas provas. Esta lei diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Observem que nós anteriormente vimos que o sentido era único, que o João estava a exercer. Agora aqui nós estamos a ver sentidos opostos, não é isto? Estamos a ver aqui sentidos opostos. Quando se fala sentidos opostos é porque nós vamos ter, podemos assim dizer, vamos ter um sinal positivo e vamos ter um sinal que é negativo. Isto quer dizer que sinal positivo o vetor na qual é indicado, né, ou é apresentado pelo sinal positivo, implica dizer que o corpo está a se movimentar, né, em um único sentido e na direção própria do movimento. Já quando é sentido contrário é porque é a ocorrência de forma oposta, não é isso? Por exemplo, um exemplo concreto. Se eu estou em andamento, estou a correr, depois regresso atrás, eu estou a exercer um movimento oposto ao meu movimento original. Estamos a ver aqui o João e o carro, né? O João está a exercer um movimento, né, em direção própria, não é isso? E o carrinho também está a exercer um determinado movimento, isso em sentido contrário, né? Na qual estamos a ver aqui, né, sentidos opostos. Por isso que nós estamos a ver aqui o processo que está a acontecer aqui, né? Quer dizer que a força 1,2 é igual, ou o módulo da força 1,2 é igual a menos o módulo da força 2,1. Não é isso? Quer dizer que esta força aqui, né, na qual o carrinho está cheio de livro, o carrinho está indo para está a exercer uma determinada força, né, neste sentido, e o João está a exercer uma determinada força ao sentido oposto do que? Do carrinho. Então, a lei de ação e reação diz mais ou menos isso. Por isso que outros dizem que não há ação sem reação. Podemos ainda também compreender esta lei em que a toda ação corresponde sempre a uma reação. Por exemplo, quando alguém nos atira uma determinada pedra, não é isso? Esta pessoa atirou a pedra com uma determinada força, não é isso? E a gente vai sentir o quê? Uma determinada reação. Por vezes a nossa tendência é de devolvermos, né, esta mesma pedra a quem nos atirou. Não é isso? A gente vai sentir uma determinada reação, vamos sentir uma determinada dor. Por que a gente vai sentir isto? Porque aconteceu, né, a famosa terceira lei de Isaac Newton, na qual a toda ação, né, corresponde sempre a uma reação.
Certo, então é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso que nós trouxemos aqui, né? Sobre a terceira lei, né? Que é a última lei, né? De ação e reação. Logo, dando já continuidade, nós também estamos a ver aqui alguns exercícios de aplicação. Um exercício simplesmente que nós trouxemos. Eu vou tomar aqui a leitura. O exercício 1 diz o seguinte: um corpo de massa igual a 2 kg move-se sobre um piso horizontal e sem atrito, com a velocidade inicial de 36 km por hora. Quando submetida a uma força de 4 N, durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Sobre o movimento desse corpo, determine a linha A, aceleração do corpo, a linha B, a velocidade do corpo ao final dos 3 segundos, a linha C, o espaço percorrido pelo corpo ao final dos 3 segundos. O que é que nós vamos fazer primeiramente nesse exercício? É nosso conhecimento que quando estamos diante de um exercício, de um problema de física, primeiramente devemos ler atenciosamente, compreendermos o que é que realmente estão nos pedir. Posteriormente, se é possível esboçarmos o nosso gráfico, podemos, e depois dali tirarmos o quê? Os dados. Saber tirar os dados num determinado exercício de física é algo importante. Saber caracterizar cada tipo de grandeza. Isso aqui é algo muito importante. Primeiro passo. Esse exercício para nós resolvermos, porque nós estamos a ver aqui a questão, né? Se o espaço percorrido pelo corpo ao final dos 3 segundos. Por que nós trouxemos aqui? Qual é a lógica de nós trazermos aqui este evangelista Torricelli, no qual também foi um físico e matemático? Ele nasceu realmente em Faenza, isto é, na região norte da Itália, volta de 1608. Foi criado pelo tio, que era um monge. Então, seu tio era um monge, era um tio que tinha uma mente brilhante. Nós conhecemos realmente como é que são os monges, né? São indivíduos que têm sempre uma mente muito alta, pensam muito rápido. Então, ele desenvolveu uma equação bastante famosa, na qual esta equação ela é dada pelo seu nome. Equação essa que é chamada pela equação de Torricelli, equação das velocidades. Então, podemos assim compreender que o Torricelli também ele contribuiu bastante no estudo de movimento. Quando os corpos se movimentam realmente, quando estamos diante da dinâmica ou diante da segunda lei de Isaac Newton, então nós vamos propriamente falar da força, falamos da força e a massa, falamos propriamente também da aceleração e obviamente o Torricelli ele também nos apresenta aqui sobre as suas equações das velocidades, na qual temos aqui a velocidade final quadrado é igual à velocidade inicial quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Não é isso? Então, a partir dessa fórmula aqui, nós podemos resolver o item C, isolando o quê? A variação do quê? Do espaço. Razão pela qual o evangelista Torricelli, o grande físico e matemático, então ele também a priori vai nos ajudar
a resolver o nosso exercício. Logo, dando continuidade, nós temos aqui como resolução, primeiramente dados, a força é igual a 4 N e a massa é igual a 2 kg e o nosso tempo é 3 segundos e a velocidade inicial é 10 metros por segundo e vamos poder calcular a velocidade final. Logo, para calcularmos a aceleração, usamos a seguinte lei de Newton, que é a segunda lei, não é isso? O que é que diz a segunda lei? Nós falamos que todas as forças que atuam num determinado corpo, não é isso? Quando está sendo exercida uma determinada força, é porque a força é igual a quanto? A massa vezes a aceleração. Logo, isolando aqui a nossa aceleração, vamos ter igual a quanto? A força sobre massa. Substituindo os valores, vamos ter aceleração igual a quanto? A 4, porque a força é 4 N. E, por sua vez, a massa é quanto? É 2 kg. Então, 4 a dividir por 2 é igual a quanto? A 2. Logo, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esta aqui é a unidade internacional da aceleração. Então, sempre quando tiveres a calcular um determinado exercício, se tu terminares determinar aquela grandeza, não esqueça a sua unidade. Então, o item A, aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o item B. O item B, usamos a mesma definição, nisso. A definição da aceleração, nós aprendíamos anteriormente que ela é dada por quanto? Por a variação da velocidade sobre a variação de tempo, na qual a mesma variação da velocidade é igual a quanto? A velocidade final menos velocidade inicial sobre a variação de tempo. Então, o que realmente nós vamos ter aqui? Permitam-me que eu beba só um pouco de água. Nós vamos já fazer rapidamente a substituição. Onde tem aceleração, vamos por lá 2, porque a aceleração aqui nos deu 2 metros por segundo ao quadrado. Metemos aqui o 2, igualamos a essa toda a expressão. Como não temos a velocidade final, a razão pela qual o item B nos pede, né, para nós podermos determinar o que? Determinarmos a velocidade final. Então, isto é, usando a definição da própria aceleração. Então, nós temos aqui a velocidade final igual a 16 metros por segundo. Por quê? Temos aqui a variação de tempo é igual a 3 segundos. Esse 3, quando multiplica esse 2 aqui, nós vamos ter quanto? Vamos ter 6. Logo, olha que fiz já direito. Então, nós vamos ter 6. 6 vai ser igual a quanto? A velocidade final menos 10. Logo, observem que quando esse 6 ou quando esse menos 10 encontra o 6, vai com sinal positivo. Razão pela qual nós vamos ter velocidade final igual a 16 metros por segundo. Então, para nós determinarmos o item B, nós usamos a própria definição em si da velocidade. Por isso que o item B, né? Vou recuar mais um pouco aqui para nós assim compreendermos melhor. O item B nos pede realmente a velocidade do corpo ao final dos 3 segundos. Então, nós obtivemos 16 metros por segundo ao quadrado. A linha C, aplicando a equação de torre C, teremos o seguinte. Observem que aqui, nós estamos a ver aqui a equação de torre C, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Logo, a partir daqui, nós só fizemos simplesmente a substituição para que nós possamos ter
o valor da variação do espaço, então o valor do deslocamento deste mesmo corpo. Observem que a velocidade final a priori anteriormente nos deu 16, como aqui a velocidade está ao quadrado, então nós também devemos pôr ao quadrado. Logo, 16 ao quadrado igual a velocidade inicial, que é 10, também aqui devemos pôr ao quadrado, não podemos esquecer o quadrado, porque a fórmula toda ela está ao quadrado. Então, mais 2 vezes 2 vezes a variação do espaço. Por que 2 vezes 2? Porque temos aqui S2 da fórmula, não é isso? E vezes a aceleração, que nos deu 2, vezes a variação do espaço, que nós não sabemos. Logo, observem que quando S10, não é isso? S10 ao quadrado encontra o 16 ao quadrado, ele vem com sinal negativo. Razão pela qual nós vamos ter 16 ao quadrado menos 10 ao quadrado vai ser igual a 4 vezes a variação do espaço. Logo, a partir daqui, o inverso da multiplicação é divisão. Razão pela qual nós vamos ter a variação do espaço é igual a 256. O quadrado desse número aqui, 16, ao quadrado, quer dizer que é 16 vezes 16. Então, isto aqui nos dá 256 menos 100. 100 por quê? Porque 100 é um quadrado. 100 é um quadrado é 10 vezes 10. Então, vamos ter aqui 100. Então, o 4 aqui, nem isso, é a multiplicação de quê? De 2 vezes 2, que é este 4 aqui. Então, esta aqui passa aqui a dividir. Logo, vamos ter o quê? A variação do espaço vai ser igual a quanto? A 36 metros. Então, este aqui é o final do nosso exercício. Logo, nós trouxemos aqui a referência onde nós nos baseamos, aos nossos conteúdos. Estamos a ver aqui 2 referências, então se os estudantes quiserem pesquisar, quiserem irem mais além, é só vocês acessarem este mesmo 2 links. Obrigado pela atenção de todos.